Lararararara, larará. Muito bem, vamos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Estamos na lição 4, texto 5, a evangelização do Brasil. A obra missionária no Brasil. A obra missionária no Brasil. A obra missionária em terras brasileiras teve início ainda no século XVI, quando os missionários franceses foram enviados por João Calvino. Foram assassinados pelos jesuítas na Baía de Guanabara. Mais adiante, com a invasão holandesa em Pernambuco, no ano de 1630, missionários da Igreja Reformada Holandesa chegaram junto com os invasores e realizaram um pujante trabalho missionário. Infelizmente, com a expulsão dos holandeses, a obra de evangelização entre os índios se perdeu. Protestantismo de imigração. Após as malogradas tentativas dos franceses e holandeses, o Brasil no período colonial ficou sem testemunho evangélico. Luteranos alemães chegaram ao Rio Grande do Sul em 1823 para trabalhar na terra, mas não tinham propósito de evangelizar os brasileiros. Em 1888, o reverendo Hermann Borchardt, que chegara em 1864, e outros colegas fundaram o Sínodo Evangélico Alemão da província do Rio Grande do Sul, que foi extinto em 1875. Em 1866, o reverendo Wilhelm Rothenburg, com chegada em 1874, organizou o Sínodo Rio-Grandense, que se tornou modelo para outras organizações similares. Até o final da Segunda Guerra Mundial, as igrejas luteranas permaneceram culturalmente isoladas da sociedade brasileira. Protestantismo missionário. O espírito missionário estava sendo despertado por sucessivos avivamentos espirituais na América do Norte. O que chamou a atenção dos evangélicos para o Brasil foi a leitura dos livros Reminiscências de Viagens e Permanências nas Províncias do Sul do Brasil, do missionário metodista Daniel Kidder, bem como os livros do luterano Hans Stenden, Duas Viagens ao Brasil, e do redomado Jean Lery, Viagem à Terra do Brasil, despertando vocações para o Brasil. Igreja congregacional. O médico escocês Robert Carley, em 1809 a 1888, introduziu o Evangelho na Ilha da Madeira, de onde
de onde passou 8 anos de terrível perseguição e sofrimento. Seguiu para os Estados Unidos e de lá para o Brasil, junto com sua esposa Sarah Poulton Kelly, de 1825 a 1907. Em maio de 1855, Robert Calley fundou a primeira escola dominical e a primeira igreja evangélica de fala portuguesa em nosso país. De governo congregacional e sem o batismo de crianças, em 1863. Na época do Império, quando a Igreja Católica era religião do Estado, enfrentou perseguições e venceu resistências, conquistando vitórias legais e o respeito das pessoas. Fundou a Igreja Evangélica Fluminense Congregacional. Outra importante contribuição de Calley e sua esposa Sarah foi o Inário Salmos e Hinos, um dos mais usados pelos evangélicos. Calley faleceu aos 79 anos na Escócia. O pregador do seu sepultamento foi o missionário Hudson Taylor. Os congregacionais no Brasil estão unidos na União das Igrejas Cristãs Congregacionais do Brasil, com a poderosa renovação espiritual ocorrida no seio das igrejas tradicionais. Um grupo de pastores que aderiram à renovação foram expulsos da igreja tradicional e formaram a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Igreja Presbiteriana. Abel G. Simeton lançou os fundamentos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fundou a Igreja Presbiteriana do Rio, escolas dominicais, uma escola primária, um seminário para a formação dos obreiros e também o primeiro jornal evangélico do país, Imprensa Evangélica. Nesse tempo, o que impulsionou a evangelização no interior do estado de São Paulo, foi a conversão do padre José Manuel da Conceição, o primeiro pastor evangélico do Brasil, em 1867. Conceição era chamado de padre protestante, por causa do valor que acreditava as Escrituras. Em 1854, José Manuel foi batizado e logo depois ordenado ao ministério. Conceição foi um evangelista incansável, tendo sido muitas vezes apedrejado. Após muito labutar no Evangelho, Conceição faleceu de desnutrição e extremo cansaço. A.B. Simeton era filho de um congressista americano, formado pelo Seminário de Princeton. Era, sem dúvida, um homem de oração e profunda consagração a Cristo. Faleceu vítima de febre amarela, aos 34 anos de idade e apenas 8 anos de ministério no Brasil.
Cismas e divisões. Em 1903, a Igreja Presbiteriana dividiu-se por causa de questões missionárias, educativa e também do problema de maçonaria, tolerado entre seus ministros. O reverendo Eduardo Carlos Pereira, coadjuvado por outros pastores e presbíteros, fundou a Igreja Presbiteriana Independente, que em 1938 sofreu um cisma. O reverendo Bento Ferraz, cofundador da Igreja Independente, inconformado com o surto da teologia liberal nas fileiras da igreja, que ele mesmo ajudara a fundar, deixou a Igreja Independente, fundando outra denominação, a Igreja Presbiteriana Conservadora. Na década de 50, o reverendo Ismael Guerreiros, por não concordar com ensinos heréticos que punham em dúvida a legitimidade do Pentateuco, no seu seminário de Recife, fundou a Igreja Presbiteriana Fundamentalista em 1956. Guerreiros era pastor da primeira Igreja Presbiteriana de Recife. Estava ligado ao Concílio Internacional de Igrejas Cristãs do Fundamentalismo Americano de Karl Marx. Com a poderosa renovação espiritual que invadiu as igrejas tradicionais na década de 60, os presbiterianos também sentiram o soprar do vento do Espírito de Deus. E em Sinanorte, no Paraná, foi fundada a Igreja Cristã Presbiteriana, com oriundos do avivamento espiritual. Mais tarde, uniram-se à Igreja Presbiteriana Independente Renovada, formado em 1975, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Igreja Episcopal. A Igreja Episcopal foi introduzida no Brasil por James W. Morris e Lucien Kinsolving, formados no Seminário Teológico de Virgínia, Estados Unidos. Os dois missionaristas ficaram conhecendo fatos sobre o Brasil através de Leven Simont, filha do fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. O local escolhido para a implantação do trabalho episcopal foi o Rio Grande do Sul. Kinsolving foi o primeiro bispo episcopal em terras brasileiras. A Igreja Episcopal foi fundada em 1890. Embora o reverendo Richard Holden tivesse tentado abrir um trabalho missionário no norte do Brasil, em 1860, que não foi bem sucedido. Liberalismo teológico e renovação espiritual. A partir da década de 90, a Igreja Episcopal no Brasil passou a sofrer com as controvérsias entre liberais e evangélicos. A onda liberal nos Estados Unidos e Canadá foi tão devastadora que já estão ordenando homossexuais ao ministério.
o conhecido bispo Robinson Cavalcante, teólogo evangélico e bispo de Recife, Pernambuco. Após a ordenação de Jane Robson como bispo da denominação dos Estados Unidos, por ser homossexual e por pôr-se a causa a outras práticas contrárias ao Evangelho, Cavalcante foi deposto da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em 2005, tornando sua diocese anglicana independente. Os renovados foram perdendo espaço dentro da Igreja Episcopal e tiveram de formar novas comunidades. Em 1997, em Taboão da Serra, São Paulo, foi organizada a Igreja Episcopal do Evangelho Pleno. Em 1999, foi organizada a Igreja Episcopal Anglicana Livre. Em 2002, a Igreja Episcopal Evangélica. E no ano 2000, na cidade de Recife, foi organizada a Igreja Episcopal Carismática. Igreja Batista. A obra missionária batista no Brasil surgiu com a aceitação de um convite de colonos americanos radicados em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. William Buck Bagge e sua esposa Anne, e em seguida Zachary Taylor e sua esposa, fundaram a primeira igreja batista do Brasil, em Salvador, Bahia. Após Bagge foi ao Rio de Janeiro, onde fundou a igreja. Os batistas espalharam-se rapidamente pelo Brasil. A Convenção Batista Brasileira foi fundada em Salvador, Bahia, em 1907. A CBB é a maior convenção batista do país, mas existem muitos outros grupos batistas atuando no Brasil. Convenção Batista Nacional. Na década de 1960, Deus usou os pastores José Rego do Nascimento e Enéas Tonini e protagonizaram um grande despertamento espiritual, que culminou com a expulsão de Tonini e das igrejas que aderiram ao Pentecostes. As igrejas renovadas fundaram a Convenção Batista Nacional em 1967. Convenção Batista Independente. O trabalho batista independente foi iniciado pelo missionário sueco Erik Jansson, enviado pela Missão Batista Pentecostal de Orebo, na Suécia, chegando à cidade gaúcha de Guarani das Missões em 1912, para evangelizar os suecos lá radicados. Posteriormente, o trabalho alcançou as primeiras cidades do Rio Grande do Sul e depois o Brasil. Os batistas independentes organizaram a Convenção Batista Independente em 1952. Igreja Metodista. Os metodistas iniciaram o trabalho no país com os missionários Justin
Spaladium e Daniel P. Kidder. Mas a obra fracassou e o trabalho missionário só foi retomado em 1875. Os novos missionários optaram pelo evangelismo indireto, principalmente através da obra educacional. Por essa razão, os metodistas não cresceram tanto como as outras congregações contra outras missões evangélicas. Incomodados com o formalismo e a frieza espiritual latentes no metodismo oficial, certos líderes e leigos metodistas passaram a buscar um avivamento espiritual. Revestidos pela hierarquia clerical, os renovados, liderados por Valdemar Gomes de Figueiredo, fundaram em 1966 a Igreja Metodista Wesleyana. Muito bem, terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro e F para falso. José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor evangélico brasileiro? A primeira, marque V, verdadeiro. A segunda, o trabalho batista independente foi iniciado pelo missionário sueco Erik Jansson. A segunda, marque V, verdadeiro. Abiel G. Simington lançou os fundamentos da Igreja Metodista do Brasil? Questão 3. Questão 3, marque V, verdadeiro. Questão 4. Robert Calley fundou a primeira escola dominical e a primeira igreja evangélica de fala portuguesa em nosso país? A questão 4, marque V, verdadeira. Questão 5. Outra importante contribuição de Calley e de sua esposa Sara foi o inário Harpa Cristã? E a 5, marque V, verdadeiro. Agora vamos à segunda, ó. Marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu vou falar direto para ficar mais fácil da gente entender, tá? Ó, número 1. José Manuel Conceição. José Manuel Conceição, a 1. Corresponde à letra D. Então, marque 1 na letra D. José Manuel Conceição, padre protestante. A segunda, Robert Calley. A segunda, Robert Calley. Corresponde à letra B. Então, marque 2 na letra B. Robert Calley, fundador da Igreja Congregacional. Muito bem. Agora a terceira, Eduardo Carlos Pereira. Eduardo Carlos Pereira, a terceira, corresponde à letra E. Então, marque o 3 na letra E. Eduardo Carlos Pereira, fundador da Igreja Presbiteriana Independente. E o 4 é Kim Solving. Kim Solving, 4, corresponde à letra C. Então, marque 4 na letra C. Kim Solving, fundador da Igreja Episcopal no Brasil. E a última, a quinta, William Bage.
Baggi. William Baggi corresponde à letra A, fundador do trabalho batista no Brasil. Então, William Baggi, fundador do trabalho no Brasil. Então, marque a 5 na letra A. Bom, terminou mais uma aula. Obrigado por assistirem e até a próxima. Deus abençoe a todos.